Olá, amigos, tudo bem? A mensagem de hoje é: o que você faria com 1 milhão? Então, essa pergunta é para a gente refletir. Se nesse momento alguém chegasse e falasse para você: ó, você ganhou 1 milhão de reais, o que você faria? O que você gostaria de mudar na sua vida? Qual a primeira coisa que você faria? Pense um pouquinho. Talvez você falaria assim: não preciso mais pagar aquela parcela do carro, vou quitar aquela parcela. Não vou mais pagar aluguel, vou comprar uma casa própria para mim. Vou trocar o carro. Todo dia você talvez tem que orar pedindo: Deus, me ajuda a pagar as contas, me ajuda, me livra, me ajuda a pagar um plano odontológico, um plano médico. E você está pedindo, e você às vezes não tem dinheiro para pagar duplicata, água, luz. E você com 1 milhão você falaria: acabou o problema. Se eu deixar rendendo juros, esse 1 milhão vai dar 5 mil reais por mês. Eu vou conseguir pagar minhas contas e viver tranquilo. Oh, isso é uma pergunta que a gente reflete naturalmente, né? Seria a solução para muitas pessoas, né? Para nós seria uma bênção. Cada um você ter 1 milhão e poder resolver seus problemas. Você falar assim: puxa, agora eu vou poder descansar. Agora eu vou poder. Mas assim, trazendo essa mensagem para o dia de hoje, porque eu quero falar hoje, porque a Bíblia fala que Deus já nos deu tudo em Cristo. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, está lá em Efésios. A Bíblia fala lá em Isaías que certamente Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia fala que Ele levou o pecado das pessoas e intercedeu por elas. A Bíblia fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia fala que se a gente pedir perdão dos pecados, Ele nos dá. A Bíblia fala que Ele é o Senhor e nosso pastor e nada nos faltará. Na verdade, todas as coisas já nos foram dadas pela fé. Nós fomos dados em Cristo, a Bíblia fala. Mas eu tomo posse pela fé. Efésios 2,8 fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Então é de graça, pela fé. Então quando eu creio, eu entro nessa bênção. Porque existe um banco espiritual esperando você acreditar que já é seu. E ao momento que você acredita, você recebe. Quando Jesus curou uma mulher, a mulher tocou em Jesus, tinha 12 anos com fluxo de sangue, e Jesus falou para ela: quem me tocou? A mulher estava cheia de gente, ela falou: eu toquei em você, fui curado, eu senti no meu corpo, aquele 12 anos que eu tinha gastado com médicos, e agora eu fui curada. Aí ele falou: filha, vá em paz, tua fé te salvou. Quer dizer, não foi a fé só de Jesus, foi a fé dela, porque ela que falou: vou tocar em Jesus, e ela dizia consigo mesma e tocou. Saiu o poder de Jesus, quer dizer, todas as bênçãos estão em Cristo. E quando eu toco pela fé, quando eu acredito que eu tenho, porque se eu não ver com os olhos da fé, se eu não tiver uma visão do que, como eu falei aqui agora, se eu, só de eu pensar que eu tenho 1 milhão na conta, já a vida ficou melhor. Só de eu pensar que eu posso às vezes até deixar de trabalhar, eu posso mudar de trabalho, eu posso fazer outra coisa diferente, eu posso investir esse dinheiro, eu posso comprar uma casa melhor, sabe, eu posso realizar aquele sonho a vida inteira, sair do aluguel. E com 1 milhão eu posso ajudar pessoas, eu posso fazer tantas coisas. Eu poderia ter tempo para ajudar pessoas, eu poderia, sabe, se Deus falasse: eu te dou 1 milhão, como que seria a nossa gratidão por Ele? Amém? Então às vezes a gente está fazendo coisas para merecer o 1 milhão, mas na verdade Deus já nos deu. Ele quer que você entenda que Ele já te salvou, Ele já te curou, já te abençoou, já te perdoou, já te libertou. E agora o que você vai fazer? Vai viver para Ele. Se alguém te desse 1 milhão, a sua dívida de gratidão seria maravilhosa e seria grande com essa pessoa, porque foi Ele teu salvador, Ele que te mudou a sua vida. E é assim que Deus nos mostra a graça. Quando a pessoa entende o tanto que ela foi amada e perdoada, e nós não merecíamos, porque nosso pecado matou Jesus, e todos os nossos pecados não tinha como pagar pelas dívidas. As nossas boas obras não poderiam apagar o que nós fizemos de errado. Então alguém precisou morrer sem pecado para que nós fôssemos perdoados. Para que eu tenha a bênção e a salvação,
A Bíblia fala que existe a salvação eterna para todo aquele que crê. Em Cristo já foi dada. Existem várias e várias passagens. Né? A Bíblia fala, João Batista falou, ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Né? Paulo, né, ele pregando aos romanos, a carta para os romanos, ele falou, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Dom gratuito, né? Ele falou, pela graça sois salvos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, fomos salvos gratuitamente pela sua graça. A nossa fé precisa ser uma fé viva, que demonstra mudança de vida, que demonstra gratidão, que demonstra obras, fazendo coisas, não porque você foi salvo, mas a obra é para demonstrar que eu acredito e que eu tomo posse. A obra de mudança, a obra de arrependimento, a obra de ajudar os outros. Por quê? Porque ele já me deu 1 milhão, já me deu todas as bênçãos que eu preciso. Eu quero ler com você alguns versículos na Bíblia. Tá, eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Tá? Então aqui primeiro, aqui está em 2 Pedro 1,3. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Quer dizer, visto que pelo seu divino poder nos tem sido dado tudo o que conduz à vida, à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. E o outro versículo fala assim, ó, agora 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado, de novo dado, ó, as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Então, todas as bênçãos, nós ganhamos poder para termos a natureza de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. A Bíblia fala que aquele que recebeu Jesus ganhou poder para ser feito filho de Deus. Então você se tornou filho de Deus quando você recebe Jesus e quando você pratica a palavra, quando você, todo dia você ouve a palavra. Para quê? Por que você lê e ora? Para não esquecer quem você é. Quando você está orando, você está visualizando, você está pedindo, você está interagindo em fé com aquele que já te deu tudo, mas pela fé você recebe. E aqui fala em Efésios 1,3, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos já foi nos dada em Cristo Jesus, e nós tomamos posse pela fé. É um grande banco espiritual, mas para sacar precisamos da fé, precisamos confessar, precisamos ver, precisamos visualizar. Jesus falou assim, ó, quer ver como é que funciona? Jesus falou assim, se você disser para o monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Então você precisa crer que se fará o que você diz. Você tem que falar e crer que vai ser feito. A Bíblia fala, tudo que pedir em oração crendo, recebereis. Ó, né? A Bíblia fala que tem que crer que já recebeu. Para quê? Para que você receba aquilo que você crê. Primeiro você tem que chegar pela fé e depois você chega pessoalmente. As coisas se manifestam à medida que você crê, confessa, visualiza. Você precisa ter uma visão do que Deus já falou e não negociar a sua fé, porque essa é a verdade. E essa verdade que te liberta. E cada vez que você ora, lê a Bíblia e participa e se esforça, você está praticando a fé. Quando você está lendo a Bíblia, você está se enchendo do Espírito da promessa. Você está renovando os seus pensamentos com a palavra. A Bíblia fala que o nosso culto a Bíblia fala que a gente precisa renovar o nosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente consegue renovar nossos pensamentos com a palavra. Eu confesso, aí eu ouço, gera fé, a Bíblia fala fé bem por ouvir, ela entra no meu coração, e daí eu confesso de novo, depois eu ouço, ele entra no coração, eu creio e confesso. Daí eu ouço, ele entra no meu coração, e aí eu confesso, e assim vai. É um rodízio que vai renovando a palavra. Sempre quando eu falo em voz alta, eu estou dizendo, estou confessando os versículos. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então você vai falando os versículos que você conhece, né? E o Senhor, a sua grandeza, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo. É o Senhor em glória. Então cada uma das nossas necessidades Ele vai suprir, porque eu creio. E isso não é por merecimento, é pela graça, é por Jesus. Quando eu falo o nome de Jesus, estou recebendo a graça, eu estou usufruindo daquele que tem o favor. A Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o favor, porque Deus aceita Cristo, e quando Cristo está em nós, nós recebemos Cristo, nós somos aceitos porque nós estamos em Cristo Jesus, nós somos enxertados em Cristo através da morte pelo batismo. Então, pela fé, nós recebemos essa promessa de Deus, que é essa fé que nos mantém de pé. Então, eu queria que você pensasse, como que você tem feito sua vida? Você tem reclamado que você não tem? A sua visão para o futuro é de morte, de destruição, ou de graça, ou de bondade, ou você crê que você tem? Então, você precisa analisar. Vou te contar só uma história para terminar. Tinha uma mulher que ela foi pedir oração ao pastor, e ela estava com uma dor na perna, e aí o pastor, vamos orar com fé e Deus vai responder o milagre? Ela, amém. Daí orou pela perna dela que estava doente, ela estava mancando. Daí orou com fé, ousadia e declarou a cura naquela perna. Daí o pastor perguntou, anda um pouquinho, e aí, tá doendo? Daí ela andou um pouquinho e falou, tá doendo. Eu sabia que não ia funcionar mesmo. Tipo assim, né? Ela orou já no coração sabendo que não ia dar certo. Então que fé é essa? A fé, ela não tem dúvidas. A fé, ela olha para o invisível, a Bíblia fala, igual Abraão. Os heróis da fé foram homens que saíram do seu lugar e tiveram um posicionamento de fé, né? Abraão saiu da sua terra, muitos homens de Deus fizeram muitas coisas, porque eles tiveram ousadia, coragem, tiveram uma atitude de fé que demonstrou a fé que eles tinham. E através dessas atitudes, fé. O que nós vamos fazer atitude? Confessar, crer, descansar. Porque se eu tenho 1 milhão na conta, o que eu faço? Eu descanso. Se eu tenho tudo, eu descanso. Se o problema vem, eu descanso. Eu já tenho. Se chegar alguém cobrando 50 pila, eu tenho 1 milhão. Se chegar alguém cobrando 200, eu tenho 1 milhão. E se precisar 2 milhões, ele tem. Se precisar 5 milhões, ele tem. Porque tudo já foi dado em Cristo Jesus. Quando chegava um cobrador a Jesus, o Pedro falava, estão cobrando imposto, é para cobrar dos estrangeiros, mas estão querendo cobrar de nós, os filhos de Israel. Aí Jesus falou assim, vai lá, pesca um peixe, e aí tira a moeda que sai da boca dele. Para Jesus podia ser um peixe, podia ser um pão, podia ser cuspir na terra e fazer lodo e curar a visão do cego. Para Jesus não tinha diferença. Ele só usava a fé. E ele pegava 5 pães e 2 peixinhos, dava para comer a uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina? Então, que deixar essa mensagem. Se você conseguir ver o tamanho da bênção que Deus tem para você, só que essa bênção está em Cristo. A Bíblia fala, aquele que tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, ele não tem a vida, e sobre ele permanece na ira de Deus. O Filho de Deus é o que dá acesso. O Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se ele está em você, o seu pecado já foi julgado em Jesus. Mas se você não tem Cristo, o seu pecado continua te matando e destruindo, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu entendo que eu tenho tudo, eu vou ser grato a Deus e fazer muitas obras. Amém? Deixar essa mensagem, que Deus possa te abençoar. E não esqueça, Deus tem tudo para você, basta você crer. Tudo é possível ao que crê.